temos aqui o Ricardo, ele é o responsável principal pelas aulas. A gente tem, vem mais para cá, a Stephanie. Tem a Stephanie, que também está como instrutora. E o nosso mais novo selecionado aqui, que é o Gabriel Castro, que está nessa fase de aprendizagem também. Eu vou começar a falar um pouco de como o Jiu-Jitsu Kids surgiu dentro do Centro de Treinamento JP e qual o processo está sendo desenvolvido até hoje, porque o Jiu-Jitsu Kids vem crescendo muito. Muito através do trabalho realizado, né? Ele vem crescendo todos os dias, cada vez mais, e vai crescer muito mais. O Jiu-Jitsu Kids, todo mundo me perguntava, pedia para mim como eu venho do judô. No antigo centro de treinamento, o pessoal pedia muito uma modalidade Kids, porque às vezes tinha uma criança ou outra criança treinando junto com os adultos. E isso me incomodava muito, porque eu não consigo dar a atenção devida para as crianças. E eu comecei a pensar, e as pessoas falavam, coloca o judô, porque o judô já é a primeira referência quando alguém pensa em uma atividade dentro da arte marcial para criança, ou é judô ou é karatê. O jiu-jitsu, ele é muito recriminado, né? Por causa do passado. O passado do jiu-jitsu, ele era um pouco pesado e os pais têm uma insegurança, porque muitas vezes acaba unindo, achando que o MMA é o jiu-jitsu e acha que é violento. E como eu adoro um desafio, eu falei não, eu vou trabalhar com o jiu-jitsu e provar que o jiu-jitsu é tão bom quanto qualquer outra arte marcial para as crianças, desde que seja bem executado, seja uma modalidade que traga benefícios para as crianças. A partir daí eu comecei um processo. Eu sou responsável aqui pelo seu treinamento de jiu-jitsu e na gestão da academia também. Sou técnico do alto rendimento da categoria de base e principal no judô AD São Caetano. E para eu assumir mais uma turma Kids, seria muito difícil. Então eu comecei a pensar em quê? Em desenvolver algum aluno meu para poder dar aula. Eu tive o nosso primeiro instrutor, foi o Zacarias. Hoje ele é faixa preta nosso aqui, só que ele acabou conseguindo uma outra profissão, não conseguiu se dedicar, conciliar, né, as duas coisas. E nós realizamos outros processos. Eu vou falar um pouquinho mais para frente. A primeira turma que nós montamos no antigo centro de treinamento, nós tínhamos um quadradinho, tinha 50 metros quadrados ou menos. E nós iniciamos com 4 alunos. 2 eram minhas sobrinhas e 2, um era o Paulinho, que está assistindo, e o irmão dele, o Luquinha, que treina hoje também, atualmente, ainda conosco. E isso daí fazem 4 anos, 4 para 5 anos, esse processo começou. Como que eu comecei a executar esse processo? Primeiro eu comecei passando o que eu queria pro Zacarias, qual método eu queria, onde eu sempre falei, o principal não é o jiu-jitsu, vou ensinar jiu-jitsu. Tem várias formas de ensinarmos o jiu-jitsu, mas teria que ser de uma forma lúdica, de uma forma interessante e divertida para as crianças.
uma metodologia de desenvolvimento infantil, onde a gente trabalha a parte cognitiva, a gente trabalha a coordenação, trabalhamos também, se é uma criança inibida, a gente realiza algumas dinâmicas para os alunos passarem a interagir com outras crianças. As crianças hiperativas, normalmente o que acontece com essas crianças? Eles querem sair a todo momento, não aceitam regras, então a gente sempre fala os momentos, momento que pode, momento que não pode, muitas vezes tendo que ser um pouco mais incisivos com os alunos e a gente acaba fazendo alguns jogos também dentro da aula, sempre simulando. Daqui a pouco eu vou falar, o Ricardo fez alguns cursos, eu passei algumas atividades iniciais para o Zacarias. Eu comecei a dar aula com 14 anos de idade em escolinha e nós trabalhávamos muitos jogos lúdicos, brincadeiras, né? No caso do judô a gente trabalhava muito imobilização, porque a queda às vezes ela é muito dura, então nós realizávamos alguns jogos de imobilização, alguns jogos onde a criança vai aprender a ganhar e perder, a desenvolver a competitividade dentro do contexto da luta. Nos jogos eles aprendem a ganhar e também aprendem a perder, porque muitas vezes tem crianças que quando perde começa a chorar e a gente faz um círculo onde a gente fala a importância deles saberem ganhar e perder, e isso a gente vincula sempre com o quê? A gente vincula sempre com a vida. A nossa vida é um ganha e perde a vida toda. Então o processo de desenvolvimento da criança é basicamente isso. A metodologia utilizada é basicamente essas que eu falei. E a partir daí o Zacarias ficou conosco durante uns 2 anos. E aí ele ingressou em uma nova carreira, né? E aí quando ele falou para mim, aí surgiu um novo desafio, que já estava confortável, ele já estava dominando as crianças. Eu sempre que podia também iniciava puxando a aula para ele, e ele ia aos poucos integrando, até que ele passou a comandar as aulas sozinho. E muitas vezes eu dou feedbacks para os alunos, no caso meus alunos, né, os instrutores, desde o Zacarias até no dia de hoje eu não interfiro nas aulas, eu deixo eles bem à vontade e eu sempre falo para eles realizarem cursos, certificações. Hoje tem muitas certificações. O Ricardo já fez 3 certificações, uma com o Adriano Silva, uma com Álvaro Mansur e com Charles Nardelli. Daqui a pouco ele vai falar um pouquinho aí também, aí ele vai estar falando como foi o processo. E quando o Zacarias teve que trocar, eu pensei em um aluno e aí eu já chamei o jovenzinho aqui, que é o Ricardo. Ele ficou bem legal porque ele parece ser kids também, então ficou bacana. Eu sou jovem, né? Eu tenho 2 gigantes que dá aula aqui, a Stephanie também, que no meio dos kids parece uma kids. Camufla. Se perde no meio, então fica bem divertido. E hoje temos o Gabriel Castro, tá? E a partir daí nós convidamos o Ricardo. Ele aceitou o desafio, ficou bem feliz. Começamos o processo aos poucos, integrando ele junto com o Rafael, com o Zacarias, né? Nas aulas, ele começou acompanhando. Aos poucos a gente foi fazendo com que ele puxasse os treinos.
no início, todo aluno que vai passar a ser instrutor, a parte de desenvolvimento sempre vai ficar inseguro. Então a gente primeiro passa por um período, ele vai estar assistindo, depois vai ter um período que ele vai puxar uma aula ou outra e depois ele vai sendo automatizado. Isso aconteceu com o Ricardo, a Stephanie hoje muitas vezes já puxa a aula sozinha e o Gabriel Castro está na fase de ser instrutor mesmo, mas acompanhando as aulas, ajudando a acompanhar os alunos, porque tem dias que tem a média de 20 alunos aqui, então nós temos 3 instrutores dentro da sala, para a segurança dos alunos também. Então basicamente o processo do Jiu-Jitsu Kids dentro do Centro de Treinamento JP foi basicamente isso. O desafio maior para mim foi identificar os alunos que teria a competência, que conseguiria assumir essas turmas. Eu falo que até hoje eu tive sorte, que os que eu apontei estão dando muito certo, eu não precisei nenhum. Começou e desistiu. Os 4 que passaram pelo nosso Kids, o Zacarias deixou porque conseguiu uma outra profissão. O Ricardo está se desenvolvendo, procurando muito conhecimento, com certeza ele vai seguir esse trabalho aí de professor. Vai ser um excelente especialista no desenvolvimento infantil dentro do Jiu-Jitsu. A Stephanie, além de competidora, também se identificou bastante com a aula Kids. E o Gabriel Castro também, tenho certeza que será um excelente professor, um excelente instrutor junto com eles. Então eu vou passar aqui para o Ricardo, para ele falar um pouquinho de como foi a experiência dele quando ele recebeu o convite, como ele se sentiu e como que ele administra hoje as aulas dentro. Hoje eu falo que se eu puxar um treino hoje não tem como, porque a aula dele é fantástica, é muito boa. Se um dia quem estiver assistindo quiser vir assistir a aula dele, vocês vão entender o que eu estou falando, a dinâmica e a didática que ele utiliza e fora o carinho que ele tem com as crianças. Tá bom? Então o Ricardo vai falar agora com vocês e no final eu encerro aí com vocês. Um grande abraço a todos. Vai lá, jovem Ricardo. Pode ir lá na frente. Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Como o Sensei Joaquim disse, meu nome é Ricardo, sou instrutor responsável aqui no treinamento infantil, no Centro de Treinamento JP. E contando um pouquinho dessa história, foi isso mesmo, né? Um belo dia eu estava na academia para realizar mais um treino e o Sensei Joaquim chegou com essa proposta aí para estar auxiliando o Zacarias, né? Que, diga-se de passagem, aprendi muito com o Zacarias. De bate-pronto eu aceitei. Confesso que rolou uma borboletinha no estômago, um friozinho na barriga, mas de bate-pronto aceitei e graças a Deus vem dando muito certo. Durante o processo inicial, realmente foi um desafio bem grande, né? Porque lidar com as crianças, para quem tem algum trabalho nesse sentido, ou para quem tem filhos também, sabe que tem que ter uma tratativa toda especial. Comecei acompanhando aí o professor Zacarias nas primeiras aulas, aprendendo, ouvindo, e aos poucos fui me entrosando com a turma, né? E colocando um pouco aí das minhas opiniões, procurando conhecimento. Acredito que o principal desafio hoje para o jiu-jitsu infantil
é entender que as crianças elas não são pequenos adultos, tá? Porque se a gente for parar para pensar, a tratativa de crianças no tatame, em âmbito geral, vem evoluindo muito, mas em muitos lugares elas são vistas como pequenos adultos. E se a gente partir dessa primícia de interpretar uma criança como um pequeno adulto, o trabalho não vai dar certo. O trabalho tem que ser direcionado para crianças. O jiu-jitsu ele é muito amplo. E toda essa história do passado, de que o jiu-jitsu é um esporte agressivo, de que o jiu-jitsu... Essa história que foi construída com os famosos bad boys aí, é o que a gente luta para desconstruir, né? Porém, dentro do tatame, existe também uma tradição de que o bom atleta de jiu-jitsu é aquele rapaz que é casca grossa, né? Aquele rapaz que tem a orelha estourada, né? Que apaga, mas não desiste, né? E tudo isso veio criando um preconceito nas pessoas que imaginam uma criança treinar esse esporte que é tão maravilhoso, que mudou minha vida. O jiu-jitsu infantil tem que ser direcionado para crianças e não para pequenos adultos, tá? Hoje aqui no centro de treinamento nós trabalhamos, fazendo um grande resumo da nossa forma de trabalho, nós trabalhamos basicamente com atividades gerais e atividades específicas, né? O que seriam atividades gerais? Atividades gerais dentro do tatame seriam as atividades que desenvolvem todas as partes motoras, psicomotoras da criança, porém que não tem uma relação direta com técnicas de jiu-jitsu, tá? Porque quando uma criança ela pisa no tatame pela primeira vez, ela não sabe nem caminhar, né? Não só uma criança, um adulto também, não sabe nem caminhar dentro do tatame. E principalmente com o estilo de vida que vivemos hoje, nesse mundo digital, onde em vez da criança estar na rua, brincando, se divertindo, compartilhando, correndo, pulando muro, que eu acredito que foi a infância de muitos de vocês, elas estão dentro de um quarto, estão com o celular na mão, estão com babás eletrônicas, né, onde o pai deixa tablet na mão ali do filho, celular, coisa do tipo. E o que acontece? Principalmente na primeira infância, que vai ali, conforme algumas literaturas, até cerca dos seus 5 anos de idade, isso é muito prejudicial, porque atrapalha totalmente o desenvolvimento motor dessa criança. Então as atividades gerais são dedicadas para essa área. Então, noção espacial, questões de equilíbrio, questão de deslocamento, tá bom? Distribuição de peso corporal. E as atividades específicas são as atividades que já relacionam técnicas aplicadas no jiu-jitsu, tá bom? Porém, como que é feito esse trabalho? A gente coloca a criança, agora vamos treinar? Não, não é assim. Geralmente a aula ela é dividida em alguns períodos. Então a gente tem o período inicial de aula, que eu costumo chamar ali de quebra-gelo, que é quando a criança chega no tatame, ela vem de casa, ela vem da escola, ela vem de alguma outra atividade extracurricular, e é importante sentirmos como que está essa criança nesse dia. Ela está disposta, ela está enfadonha, ela está cansada, ela está com a atenção ligada, ela não está. Então é um período de quebra-gelo, onde a gente conversa, onde a gente fala sobre as questões do dia, como foi, como não foi. Em paralelo a isso fazemos a cerimônia inicial. Logo em seguida, utilizamos de atividades de preparação para movimento, né? O chamado aquecimento, tá? E aí são atividades lúdicas, onde a criança, sem perceber, está se preparando para a atividade principal do dia, que é inserida logo na sequência. E na parte final, fazemos um momento onde aquela euforia do treino, aquela
alegria, aquele êxtase do treino, ela vem baixando gradativamente até chegar no período de cerimônia final, onde encerramos o treino e assim foi concluído o dia de treino. Resumindo, de uma forma bem curta, de uma forma bem concisa, é dessa forma que é dividido os períodos de treino aqui no tatame. A instrutora Stephanie, que está aqui do meu lado também, começou de uma maneira muito parecida com a minha. Já está comigo há mais ou menos 6 meses, 7 meses. 6 meses, por aí. Há 6 meses. Começou meio tímida, meio ali no cantinho dela, meio sem interferir, porém hoje já veio percebendo a maneira de lidar com as crianças, a forma de falar, maneira de interagir e vem participando bem ativamente das nossas aulas aí. Você quer falar um pouquinho, Stephanie, como que foi aí esse primeiro encontro aí com essa galerinha do barulho? Pode ser. Vamos lá, vou falar. Vamos lá, galera. Voltei. O Ricardinho falou um pouco da experiência. Faltou falar com quem que quais cursos você realizou? Ah, verdade. Hoje o jiu-jitsu infantil tem sido foco no meio do jiu-jitsu, né? Então tem diversos cursos aí com especialistas de nível mundial, como por exemplo o professor Adriano Silva Grifo. Vai ter uma live fantástica quinta-feira que vem, pessoal. Semana que vem. Essa live vai falar sobre metodologia, organização de treinos, cuidados com as crianças. Vai ser uma live fantástica aí pro pessoal professores, o Netão aí entrou, é um dos professores B9 e pais também, que a metodologia é bem dentro do que o Ricardo falou agora, o processo de treinamento. Por sinal, o curso com o Adriano Silva, o Grifo, foi meu primeiro curso. E surpreendeu assim, a forma clara que ele tem de enxergar a criança por completo. Quem puder fazer o curso com o Adriano Silva, recomendo. Muito bom. Aí depois você fez com o Álvaro Mansur, né? Fiz com o Álvaro Mansur também, a equipe dele, professor Bruno, professor Álvaro Mansur. Para quem não conhece, o Álvaro ele é líder da equipe Soul Fighters, né? E referência mundial também no jiu-jitsu, principalmente no quesito arbitragem, tá bom? Muitas pessoas que treinam estão assistindo a gente, vão assistir, conhecem o professor Álvaro. E a referência também que eu tive a oportunidade de aprender, né? De aprender com ele também foi o professor Charles Nardelli, que é um dos pioneiros aí na implantação do jiu-jitsu infantil nas escolas. Rompeu a barreira aí que o esporte infantil de luta na escola é só judô e karatê, e está colocando muitas turmas de jiu-jitsu infantil nas escolas e vem contribuindo muito aí pro nosso esporte. E esse é o nosso próximo passo. As escolas aqui na região, já estamos em contatos com algumas e vai ser o nosso próximo passo. Beleza, pessoal? Então agora a gente vai passar para a gigante Stephanie aqui. Ela vai falar um pouquinho da experiência dela, como que foi, como está sendo. Ela está ainda apenas há 6 meses. Ela vai falar de todo o processo, se ela ficou insegura, não, como que foi a abordagem das aulas dela, quando ela puxava alguma aula, como que eram os feedbacks dados para ela, que é tudo um processo. Nós temos os alunos, ela iniciou, ela nunca ficou sozinha. Quando ela estava dando aula, vamos colocar assim, sozinha, mas eu estava sempre presente, vamos colocar assim, de kimono, eu estava sem kimono, fora do tatame, auxiliando ela, e o tempo todo sempre tem alguém mais experiente orientando ou dando algum feedback. Os feedbacks são sempre dados após as aulas, tá bom? E isso daí é bastante importante.
o professor, quem for utilizar esse perfil, essa metodologia que eu utilizei de desenvolver um aluno, eu não contrato ninguém de fora, não contrato nenhum professor de fora. Eu prefiro preparar os meus alunos para poder trabalhar aqui com a gente e pensar da mesma forma. Isso é muito importante e dá muito certo. Eu não tenho estresse porque eles sabem como eu sou e eles seguem a mesma linha. Então a Stephanie vai falar um pouquinho aqui da experiência dela, tá bom? Vou sumir de novo. Pode ir aqui, Bom, fala alto, tá? falo alto. Em março, né, do ano passado, quando começou a pandemia, eu estava treinando em casa, né, normal, continuei meus treinos. E aconteceu que eu tive uma cirurgia, né, e com essa cirurgia eu tive que parar de treinar. Então só ficava em casa, não ficava em casa. E um dia o sensei Joaquim, ele perguntou, né, se eu gostaria de começar a participar das aulas dos kids, de ajudar o sensei Ricardo. E no momento assim eu fiquei bem surpresa, né, fiquei bem feliz também. Eu sei que ele tem muito cuidado, né, ao escolher as pessoas, então eu fiquei bem feliz assim com a escolha dele. A princípio, pra falar a verdade, eu não sabia se eu queria mesmo, mas o que eu não queria era ficar longe do jiu-jitsu, né? Como eu não podia treinar, eu aceitei na hora, né? Não precisei pensar nem nada. Nossa, comecei a participar das aulas mais assistindo, né, no começo, com o sensei Ricardo. E eu comecei a aprender muita coisa com ele. Comecei a aprender muita coisa com as crianças também. E eu percebi que eu ficava muito feliz, muito feliz de vir. Então eu falei, nossa, tô gostando disso, né? E aí aos poucos eu gostava bastante de corrigir, né, elas no movimento que elas estavam fazendo individualmente. E não de passar o exercício, de explicar. No começo eu gostava de ir corrigindo, assim, individual, cada um, ver a evolução deles o tempo inteiro, de uma aula para outra, é muito gratificante. Então, esse momento, assim, de individual com cada um, eu tava gostando no começo. Aí um dia ele teve um problema, ele precisou faltar, ele me avisou, né, no dia, à tarde. Falei, meu Deus, e agora, né? O que vai acontecer? Como é que vai ser hoje? Era até na turma menor, né, de segunda e quarta. Aí eu tava bem insegura, assim, no começo tinha dificuldade de falar alto. Hoje já tá bem melhor, já consigo falar alto. E também tinha bastante dificuldade com o lúdico, né, dessa conversa diferente com a criança. Que não adianta eu falar quadril, de vez em quando, termos técnicos. Então, aos poucos você vai aprendendo a linguagem diferente, né, que tem que usar com a criança. E nesse primeiro dia, assim, foi difícil, foi um desafio muito grande, né, e as crianças correndo de um lado pro outro, mas Joaquim tava lá do lado de fora, aí ele, tipo, incentivando, tipo, não, você consegue. Aí aos poucos foi melhorando até o fim da aula. E esse foi o primeiro dia, né? E a cada dia que eu comecei a dar o treino sozinha, foi melhorando. Cada dia melhorando. E durante as aulas começou com o sensei Ricardo presente, mas ele falava, você que vai ensinar hoje, você que vai passar, você que vai começar o aquecimento, você que vai começar a posição, você que vai fazer a brincadeira, o jogo do dia. Então, aos poucos ele foi aumentando, assim, as coisas que eu fazia, né, durante a aula. E com isso eu fui ficando mais segura. Hoje, assim, ainda estou aprendendo muito, né. Fiz um curso também com o Adriano Silva, fantástico. Depois desse dia também foi outra chavinha ativada de mais motivada, né, a participar, né, disso. Dia da graduação, então nem se fala, gente, que
Que chororô. Que chororô foi aquele. A gente ficou muito feliz com eles. Muito feliz por eles estarem felizes, né, com a conquista deles. Eles entenderem, né, que esse degrauzinho, como ele funciona, foi um momento bem significativo, assim, pra gente. E poder contribuir, Importante. né, na vida deles e tal. É muito gratificante. Sim, a gente percebe no dia a dia, assim, o quanto eles aprendem aqui a trabalhar em equipe, um ajuda o outro, assim, às vezes a gente olha assim e fala, caramba, olha que bonitinho ali que ele tá fazendo. E o tempo inteiro acontecem situações assim, que a gente vê o quanto eles estão se desenvolvendo. Aí agora o Gabriel, né, começou a ajudar a gente também, então ficou melhor ainda, né, porque a gente consegue dar mais atenção ainda para eles, ver individualmente cada um deles, perceber a evolução de cada um. E é isso, a gente está melhorando a cada dia, aprendendo a cada dia e conseguindo passar mais conhecimento para eles. Isso aí. Isso. Voltei. Então, galera, exatamente no caso da Stephanie, foi um momento. Ela não foi chamada apenas pelo momento que ela estava passando, não. Eu e o Ricardo, o grupo já vinha crescendo bastante. E nós estávamos pensando e ela já seria chamada, tá? Porque nós pensamos em alguns nomes e nós chegamos a uma conclusão dela ser o nome correto. Até porque nós víamos, quando eu dou aula, a gente consegue identificar os alunos que gostam de dar atenção para outro amigo, que gosta de ensinar, que tem aquele cuidado. Às vezes está fazendo um drill com outra pessoa, vê que a pessoa está errando, vai lá de vontade própria para ajudar a corrigir. Então eu começo a identificar as pessoas que prováveis futuros professores desta forma. Quando a pessoa gosta de dar atenção, tem aquele cuidado, ajuda a ensinar, então é uma característica, é um sinal. Eu tive sorte até no dia de hoje, eu não errei, tá? E a partir daí, como eu falei, o nosso grupo vem crescendo muito, tá? Fala do Jiu-Jitsu Kids feminino, que eu esqueci de falar, por favor. Pessoal, e o fantástico de tudo, o grupo vem crescendo, mas o feminino também, cara, tá crescendo muito. Nós temos bastante meninas, nós tiramos algumas fotos e a Stephanie outro dia até tirou uma foto junto com as meninas, ainda tinha mais meninas. E está crescendo cada vez mais. O infantil é o futuro do jiu-jitsu. Então a gente está fazendo esse trabalho diferenciado exatamente para isso. Desenvolver uma forma correta. Nosso principal objetivo é desenvolver eles como pessoas. E o restante é consequência, se vai ser competidor ou se não vai ser. Se vai ser um próximo professor estar junto aqui com o nosso grupo de professores. A gente tem alguns projetos aí para frente. Eu e o Ricardinho, a gente conversa muito sobre, principalmente, o desenvolvimento infantil dentro do jiu-jitsu. Então vem crescendo muito. E a Stephanie está feliz aí com o crescimento do jiu-jitsu feminino, infantil, porque ela é uma das poucas meninas. Infelizmente não tem muitas mulheres ainda praticando, mas eu vou falar que pra frente isso daí vai mudar. Ô Li, um grande abraço, lindo. Um grande abraço. Tá bom? E aí, na sequência, veio o jovenzinho Castro, Gabriel Castro, também é nosso aluno. Só uma ressalva aqui, pessoal. A Stephanie estava falando sensei Ricardo. O Ricardo, ele não é sensei. Ele é instrutor, tá bom? Ele é faixa roxa
ela é até mais graduada que ele, é porque quando uma pessoa é responsável em dar aula, tem muitos jovens que às vezes tudo é sensei, tudo é mestre, então não é bem assim. Ele ainda é instrutor, vai ser um grande professor com certeza, ele como instrutor já é muito diferenciado, 10 mil vezes melhor do que muitos professores que se auto-intitulam professor, porque eu falo que dentro de qualquer modalidade na arte marcial, um professor, um sensei, não é aquele que ensina técnica apenas, é muito mais que isso. No outro dia a gente faz uma live falando sobre esse assunto, senão a gente foge do contexto aqui, que é falar um pouquinho sobre a nossa história dentro do Jiu-Jitsu, tá? E aí, voltando ao Gabriel Castro, grupo crescendo, estamos pensando, na verdade, pós-pandemia, já era para estar funcionando, nós estamos realizando a divisão de crianças. Por quê? Está tendo muita criança procurando de 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos em diante. Então, conversando com o Ricardinho, a gente falou, a gente precisa montar um grupo de 3 a 6 anos, que é um outro horário que estaria iniciando neste período que estamos parados aqui e que vai iniciar, porque, como eu disse, está crescendo muito. E aí voltamos à conversa, quem vamos selecionar para um novo instrutor? Na verdade, selecionamos o Castro e estamos pensando já em outro nome, tá? E aí um belo dia eu chamei o Castrinho aqui e estávamos batendo um papo, eu fiz o convite para ele, se ele teria interesse. Eu tenho certeza que as aulas, quando ele começar a puxar, quando ele começar a ter a primeira vez que o Ricardo falar, puxa o treino, ele vai falar, é igual uma competição, ai meu Deus, vou no banheiro, vai dar aquele receio, aquela insegurança, os pais olhando de fora, é uma responsabilidade absurda, é muito mais, a responsabilidade é muito maior do que dar aula para adulto, então os cuidados são bem maior, por isso eu tenho um cuidado imenso em selecionar um instrutor. É como a Stephanie disse, quando eu convoquei ela, quando eu convidei ela para dar aula, que ela falou que ficou feliz, é porque ela sabe o quão criterioso eu sou. Eu não vou chamar qualquer um, eu não pego ninguém de fora exatamente por isso, porque eu sei como eu sou. Então, chamei ela e convidei o Castro. Ele ficou assim no primeiro momento, mestre, será que vai dar certo? Ele não sabe o tamanho da qualidade que ele tem. Ele vai desenvolver uma coisa, esse período de aprendizagem para ele vai aprender a confiar muito mais nele. Porque quando a gente passa a dar aula, passa a ensinar, a gente aprende a ter uma autoconfiança também. Então, e esse vai ser um processo muito legal para ele, de aprendizagem. Ele é um jovem que aprende muito fácil, ele é um jovem que sempre está ajudando outros amigos quando tem dificuldade em realizar alguma técnica, pela facilidade que ele tem, ele sempre está ajudando. E a partir desse momento aí eu fiz um convite para ele. Ele vai falar, ele está há pouco tempo ainda, ele vai falar um pouquinho da experiência aí que ele está tendo neste período. Gabriel Castro, vocês sumindo? Lá na frente. E aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Gabriel. Mas o Ricardo vai sumir. Não tem problema. Como o Sensei falou, não esperava essa oportunidade, né? Em algum momento eu queria assim dar aula, mas eu não achei que ia chegar tão cedo assim. E as 2 ou 3 semanas que eu estou auxiliando o Ricardo e a Stephanie, né?
E tem sido muito bom para mim, né? Você sai do treino das crianças muito mais animado, né? As crianças te passam uma energia assim de nostalgia que eu me sentia assim desde quando eu era criança, né? E bom, tá sendo muito bom para mim, né? Eu tava passando por uns momentos ruins e é isso, tem me ajudado bastante assim emocionalmente, né? E tá sendo ótimo. Eu espero que os pais possam confiar em mim, né? Eu estarei aprendendo com o Ricardo, darei o meu melhor para... Não vou não. Os instrutores são todos shows. Tem que sim, né? Então darei o meu melhor para estar passando as técnicas e as aulas com segurança para os seus filhos, né? Os pais que estão assistindo. E agradeço a confiança de todos vocês em mim, né? Então não tem muito o que eu falar ainda, né? Sou muito novo nos treinos, mas é isso. Castro, fala pra mim qual foi a sensação que você teve no primeiro dia que você entrou no tatame ali. Puxa, eu vou ajudar a olhar. Fala aí, qual foi a sensação? O que passou na sua cabeça quando você... Porque a partir do momento que você entra para ajudar, você também está dando aula. Você não está apenas visualizando, porque você tem a responsabilidade de ajudar a corrigir. Os comandos estão sendo dados por um outro professor. Porém, você é um instrutor ativo, porque todos os instrutores nossos são instrutores ativos. Qual foi a sua sensação? O que passou na sua cabeça? Cara, no primeiro treino que eu vim ajudar o Astério e o Ricardo, eu fiquei pensando se as crianças iriam me ouvir, né? Porque eu sou um estranho para elas e eu fiquei meio receoso de corrigir elas e elas acharem ruim ou não me darem ouvidos. Mas elas foram bem receptivas comigo, né? E sempre que eu posso, corrijo elas, né? E teve até um dia que eu pensei que ia dar o treino sozinho, deu quase 7 horas do horário de treino, a Esther não estava aqui, o Ricardo não estava aqui. Aí eu fiquei pensando, caramba, será que eu puxo o treino sozinho, não puxo? Mas aí faltou 5 minutos, o Ricardo chegou e eu, glória a Deus. Mas eu teria puxado... Como foi hoje? Eu já pensei que vocês estavam me testando, né? Sério, pensei que era um teste, mas tenho certeza que eu teria feito um treino maravilhoso com elas, né? Talvez não na qualidade do Ricardo, mas é isso, gente. Pode fazer uma coisa? Não, tá bom. Bom, pessoal, tá aí um pouquinho da experiência dos três, tá? Então, só relembrando aí os passos que nós tivemos. Primeiro passo, eu, Joaquim, tive que me desdobrar para encontrar um aluno com características para serem professores. O próximo passo foi desenvolver ele como professor, né, como instrutor, e passar qual metodologia, quais os principais objetivos que eu queria dentro de ensinamentos para a criança, informação, o que eu queria de desenvolvimento, porque eu não penso uma criança competir antes da hora. A gente consegue identificar uma criança competidora, a gente consegue identificar a criança que quer treinar ludicamente. Tem crianças que já falam que treina por qualidade de vida, porque deixa a mente mais aberta. Por mais impressionante que seja, tem essas crianças e vem sendo maravilhoso esse processo que eu consegui. Estou tendo sorte, não sei se é sorte ou se é um feeling positivo. Todos os instrutores, desde o Zacarias, Ricardo, Stephanie, o Castro, tenho certeza que será fantástico também.
e logo mais teremos mais. Como eu disse, pessoal, professores que estão aí assistindo, invistam no Jiu-Jitsu Kids, se desenvolvam, porque o Jiu-Jitsu Kids é um futuro para a nossa modalidade. O Jiu-Jitsu mudou muito dentro da arte marcial. Jiu-Jitsu, hoje a gente fala que tem o Jiu-Jitsu qualidade de vida. Jiu-Jitsu não é só o competitivo. Tem muita gente aqui, a gente tem uma metodologia para todas as idades, iniciantes. O jiu-jitsu infantil, a gente já está particionando de 3 a 6, de 7, a princípio vai ficar até 13, 14 anos, que eles já conseguem identificar. Mas também, futuramente, a gente pretende dividir de 7 a 12 e de 13 a 15. Os próximos passos que a gente vai dar dentro do Jiu-Jitsu Kids aqui do Centro de Treinamento JP. E, aproveitando, eu quero agradecer aos 3, ao Ricardo pelo excelente trabalho, a Stephanie também, pelo período que está, a dedicação, o Castro por aceitar esse desafio. Não é qualquer um que aceita dar aula para criança. Dar aula para criança, eu vou fazer um comparativo. Não tem, quando a gente brinca, eu aprendi a dirigir num Fusca. Quem dirige Fusca dirige qualquer coisa. Então quem aprende a dar aula para criança, dar aula para adultos vai ser muito mais fácil. É um processo natural. Tem muitas pessoas que pegam a faixa preta e já saem para dar aula, ensinar técnicas. Então quando a gente aprende com as crianças, a gente aprende a passar valores, passar não só técnica, é muito mais que técnica o jiu-jitsu, tá bom? E é isso, pessoal. Eu vi muita gente mandando oi, como a ideia dessa live era de falar sobre o Jiu-Jitsu Kids dentro do Centro de Treinamento JP. Eu quero agradecer a todos, a entrada de todos, a participação de todos. E agora pode fazer perguntas. A gente tem 8 minutos. Alguém quer fazer alguma pergunta para mim, para o Ricardinho, para a Stephanie, para o Castro? Fala, Rafinha. Abraço. Perguntas. Vamos lá. De antemão, a live aí. Nossa, tem muita informação. Eu acabei falando um pouco rápido, porque o tempo é curto, mas eu acredito que deu para passar a ideia. E quem tiver alguma dúvida, professores que queiram entrar em contato, pode me chamar no direct aí e eu passo algumas informações. Vamos lá, Fabi, como vocês estão se organizando para as aulas? Neste momento, Fabi, na verdade, o próximo passo, o Ricardo vai estar entrando em contato com os alunos. A gente vai realizar uma live aqui, a gente vai trazer uma criança, o Ricardo vai passar uma aula aqui, uma média de uns 20 minutos, e depois iremos fazer um bate-papo. Mas nesse meio tempo, o Ricardo vai estar entrando em contato com os pais também, fazendo uma live direto do Instagram dele, e vai estar visitando na casa de vocês. Ele vai estar entrando em contato com os nossos alunos, com os pais, né? E vai estar organizando isso daí. E as lives serão sempre ao vivo. E aí depois ele vai passar as informações direitinho. E vamos rezar aí para essas 2 semanas passar rápido. Mas todos os dias teremos conteúdo aí para vocês. Graças a Deus o jovenzinho voltou, né?
Ricardo, quando o aluno é muito distraído, como você faz? Para você, Ricardinho, vai lá na frente. Quem perguntou essa? Edias, eu não sei o nome. Edias. Oi, Dias Ribeiro. Legal. Aluno distraído. É normal que a criança não mantenha foco por muito tempo, seja na atividade que for, e no jiu-jitsu não vai ser diferente. A primeira estratégia, antes da gente passar o que nós queremos introduzir, antes da gente passar a atividade principal, é a gente passar uma atividade que retenha a atenção. Então, por exemplo, atividades que requisitem de comando. Competição, tocar na parte do corpo. Então você dá um comando de voz. Cabeça, orelha, cotovelo, ombro. E as crianças vão respondendo o seu comando de voz. Com isso você captura a atenção da criança e aí no segundo momento você aplica a atividade principal que você quer. Porque a criança vai estar com a atenção em você. Tá legal? Espero que tenha respondido aí a sua dúvida. Vamos lá. Próxima pergunta. O Everton. Sensei, sobre a segmentação de faixas etárias. Isso altera o conteúdo das aulas, métodos de acordo com as faixas etárias? Você irá preparar cada instrutor para... Exatamente, Everton. Cada período é um período. Por isso que não tem como a gente dar uma aula para uma criança de 3 a 6 anos da mesma forma de uma criança de 7 a 13 anos. Eles não vão conseguir assimilar o que a gente está querendo passar, até porque é uma diferença bastante grande, então a gente não consegue dar uma atenção devida. Criança de 3 a 6 anos é 100% lúdico, não tem... praticamente a gente não vai falar de jiu-jitsu, a gente vai fazer algumas estratégias como andar de cavalinho, que vai simular a pegada nas costas, alguns jogos lúdicos dentro da faixa etária da criança. A gente faz circuitos simulando, o Ricardo tem uma brincadeira que eu acho fantástica, que é passeio onde? Não, passeio Corrida não, na corrida na floresta. Corrida na floresta. Passeio É de fantástico. bosta. E ele faz com as crianças de 3 a 6 e com as crianças maiores. E o resultado é fantástico. Então tem que ter a parte lúdica. Então e tem que ter muito cuidado. Se a gente fica só no lúdico com as crianças maiores, de 7 a 13, acaba ficando monótono e eles perdendo interesse. Então por isso que não tem como ser aula igual o tempo todo. Quem foi que fez essa pergunta? O Everton. Só para complementar, Everton, um bom termômetro para isso daí é você usar estímulo versus técnica. Então, conforme menor a classe etária, por exemplo, de 3 a 6 anos, muito mais estímulo, muito mais estímulo. Conforme maior a classe etária, digamos de 11, de 12 a 15 anos, muito mais técnica. E aí os que estiverem aí no meio, você balanceia. Então vamos falar aí de estímulo nos menores lá, 80%. Estímulo, estímulo, estímulo. Vamos falar aí na classe mediana aí de colocar 60% estímulo, 50% técnica. E aí vamos falar para os maiorzinhos aí da gente colocar 70% técnica, 30% estímulo. É um bom termômetro para você balancear a aula. Essa necessidade de divisão é muito importante, porque por diversas vezes nós tivemos que particionar a aula dentro do tatame. Então no mesmo tatame, no mesmo horário, tinham grupos de alunos com atividades diferentes, porque houve a necessidade de particionar isso daí. Legal? Beleza, Everton? Deu para compreender? Bom, galera, tem um minutinho aí. Vou agradecer a todos. Como eu falei, quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode chamar no direct, tá bom? E esse vídeo ficará salvo no nosso Instagram. Se tiver alguma pergunta,
pode mandar através onde fica fixado lá no feed, né? Que eu estarei respondendo aí para vocês com o maior prazer. E acompanhe aí as nossas lives, que serão muito divertidas e fantásticas. Valeu, pessoal. Quem quiser também acompanhar meu trabalho, só de seguir lá no Instagram, Ricardo BJ Kids, tá bom? Muito conteúdo para vocês, e conforme for passando os dias, mais novidades, tá bom? Muito obrigado. Galera, um grande abraço a todos, fiquem com Deus.